Ana estava no corredor da Escola Católica São João, em Lisboa, quando o diretor Oliveira se aproximou com passos firmes. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão e arrancou o pequeno broche arco-íris que ela usava presa ao uniforme, bem acima do coração. Isto não pode ficar aqui, disse ele com voz grave, faz a escola passar vergonha e ofende os valores que nos sustentam há séculos. Ana ficou paralisada, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito, enquanto os colegas ao redor fingiam não olhar. O broche caiu no chão de azulejos antigos e ela não teve coragem de apanhá-lo. Ao chegar em casa naquela tarde quente de outono, encontrou a mãe, Isabel, sentada à mesa da cozinha com uma pilha de documentos e o telefone no ouvido. Sim, represento o conselho diretivo, dizia Isabel com aquele tom profissional que Ana conhecia tão bem. Vamos defender a tradição e a moral da instituição contra qualquer influência que desestabilize os princípios católicos. Ana sentiu o chão desaparecer sob os pés. A mãe, a mesma mulher que a criara com missa dominical e rosário na cabeceira, era a advogada contratada pelo conselho para justificar exatamente o que acabara de lhe acontecer. Não era coincidência. Era o destino batendo à porta com a mão pesada da realidade. Ana subiu para o quarto sem dizer nada, fechou a porta e deixou-se cair na cama. O quarto, com pôsteres de Lisboa antiga e uma cruz de madeira que a avó lhe dera no batizado, parecia agora uma prisão. Ela tocou o lugar vazio no peito onde o broche estivera. Tinha-o comprado numa loja discreta perto do Chiado, no dia em que admitira para si mesma que gostava de Sofia mais do que de qualquer rapaz da turma. Não era só um acessório. Era a única forma que encontrara de dizer ao mundo, sem palavras, quem realmente era. Agora, aquele pequeno pedaço de metal colorido jazia no chão da escola e a mãe, sem saber, defendia o gesto que o arrancara. Ana sentiu as lágrimas subirem, mas engoliu-as. Não podia chorar. Não ainda. Tinha de entender primeiro como é que a vida podia ser tão cruelmente irónica. No dia seguinte, a escola estava em silêncio. O diretor Oliveira chamou ao gabinete e leu-lhe uma carta formal. A exibição de símbolos que promovam ideologias contrárias à doutrina católica é proibida pelo regulamento interno, disse ele, sem levantar os olhos. A senhora tem 2 semanas para refletir sobre o seu comportamento. Ana não respondeu. Apenas assentiu, porque sabia que qualquer palavra sua seria usada contra ela. Ao sair, viu Sofia ao fundo do corredor. A namorada fingiu arrumar a mochila, mas os olhos delas cruzaram-se por um segundo e Ana sentiu um aperto no peito. Sofia também usava um broche igual, mas escondido debaixo do colarinho. As duas tinham prometido nunca arriscar ao mesmo tempo. Agora Ana pagava o preço sozinha. Em casa, a mãe preparava o jantar como se nada tivesse acontecido. Como foi o dia, filha? Perguntou Isabel com o sorriso habitual. Ana respondeu com um normal seco e sentou-se à mesa. O silêncio entre as duas era tão denso que se podia cortar com faca. Isabel falava dos casos no tribunal, da importância de manter os valores familiares, da fé que as sustentara depois da morte do pai. Ana ouvia e sentia cada palavra como uma facada. A mãe não sabia. Ainda não. Mas o broche arrancado era o primeiro passo de uma avalanche que ninguém conseguiria parar. Ana passou a noite a olhar para o teto. Lembrava-se da primeira vez que sentira algo diferente. Tinha 14 anos, numa viagem de turma a Fátima. Enquanto os outros rezavam, ela olhava para Sofia e sentia o coração acelerar de uma forma que a missa nunca conseguira provocar. Na altura pensara que era amizade. Depois, aos 16, num passeio ao Parque das Nações, as mãos tocaram-se e tudo mudou. Não era escolha. Era verdade. Uma verdade que agora colidia frontalmente com a vida que a mãe construíra para ela. Isabel, filha de uma família conservadora do Alentejo, tinha estudado Direito em Coimbra e feito carreira defendendo instituições religiosas. A fé não é só crença, costumava dizer, é o cimento que mantém a sociedade unida. Ana já não sabia se acreditava nisso. Ou melhor, sabia que já não acreditava. Mas admitir isso em voz alta significava perder tudo. A mãe. A casa.
Talvez até a própria Sofia, se a pressão se tornasse insuportável. Na manhã seguinte, o broche não estava mais no chão do corredor. Alguém o tinha varrido. Ana sentiu um vazio maior do que esperava. Era como se tivessem arrancado não só um pedaço de metal, mas uma parte dela. Ao almoço, no refeitório, ouviu os comentários sussurrados. Ela estava a fazer propaganda, dizia uma colega. A escola tem razão, isto não é lugar para isso. Ana baixou os olhos e comeu em silêncio. Sofia sentou-se 2 mesas adiante, de cabeça baixa. As duas sabiam que não podiam falar ali. Depois das aulas, encontraram-se no jardim atrás da igreja de São Vicente. O que vamos fazer? Perguntou Sofia, a voz trêmula. Ana não tinha resposta. Só sabia que o broche arrancado tinha sido o início de uma guerra que ela nunca escolhera, mas que agora tinha de travar. E a maior arma do inimigo estava sentada à mesa de jantar todas as noites, chamando-a de filha. Isabel chegou do tribunal com a pasta cheia de papéis e um ar cansado mas satisfeito. Hoje ganhamos uma pequena vitória, disse ela enquanto tirava os sapatos. O conselho da escola tem o direito de definir os seus próprios valores morais. Ana, que preparava o chá na cozinha, sentiu o estômago contrair. Que valores são esses, mãe? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Isabel olhou-a surpreendida. Os de sempre, Ana. Respeito, família, fé. Não podemos deixar que modas passageiras destruam o que nos define como portugueses e como católicos. Ana assentiu, mas por dentro gritava. Queria contar tudo. Queria dizer que o broche não era moda, era ela. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, perguntou, e se alguém na escola discordar desses valores? Isabel sorriu com paciência. Então essa pessoa tem de escolher ou se adapta ou procura outro caminho. A liberdade também inclui o direito da instituição de se proteger. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ligou o computador e pesquisou discretamente casos semelhantes na Europa. Encontrou histórias de jovens em Itália, em Espanha, até em Portugal, que tinham perdido bolsas, amigos, famílias. Algumas tinham vencido, outras não. Nenhuma saíra ilesa. Pensou em Sofia, na forma como os dedos dela tremiam quando se tocavam às escondidas. Pensou na mãe, na cruz de ouro que nunca tirava do pescoço. E perguntou-se quem seria a primeira a quebrar. No dia seguinte, no gabinete do diretor, Ana foi informada de que o conselho analisaria o caso dela numa reunião especial. A sua mãe representará o lado institucional, disse Oliveira com um sorriso que pretendia ser amigável. Ana sentiu o sangue gelar. A minha mãe? Sim. Ela é a advogada contratada para garantir que as regras sejam cumpridas. Uma coincidência feliz, não acha? Não era feliz. Era um pesadelo. Ana saiu da escola e caminhou sem destino pelas ruas de Alfama. O sol batia nas fachadas coloridas e os turistas tiravam fotografias, alheios ao drama que se desenrolava dentro dela. Sentou-se num banco perto do miradouro e chorou pela primeira vez desde o incidente. Chorou não só pelo broche, mas pelo que ele representava, a possibilidade de ser quem era sem medo. Agora essa possibilidade parecia mais distante do que nunca. Quando chegou a casa, Isabel preparava o jantar com o rádio ligado na estação católica. Ana, preciso de falar contigo sobre o caso da escola, disse ela de repente. O conselho pediu-me para preparar uma defesa sólida. Se houver alguma coisa que saibas, conta-me. Ana olhou para a mãe e sentiu o abismo abrir-se entre elas. Eu conheço uma aluna que usa um broche parecido, murmurou. Isabel franziu o sobrolho. E achas que ela tem razão? Ana engoliu em seco. Acho que ela só quer ser ela própria. A mãe pousou a colher e olhou-a fixamente. Ser ela própria não pode significar destruir o que os outros construíram com fé e sacrifício. As semanas seguintes foram um inferno lento. Ana e Sofia encontravam-se em cafés escondidos no bairro alto, de mãos dadas por baixo da mesa.
A tua mãe não pode descobrir, sussurrava Sofia. Se descobrir, tudo acaba. Ana sabia que era verdade. Isabel já falava abertamente em casa sobre a ameaça da ideologia gender e a necessidade de proteger as crianças. Ana ouvia e sentia-se cada vez mais invisível. Uma noite, depois de uma discussão especialmente dura sobre um artigo no jornal, Ana subiu para o quarto e escreveu numa folha: Mãe, sou lésbica. O broche era meu. Rasgou-a logo a seguir. Não estava pronta. Ainda não. Mas o peso da mentira começava a sufocá-la. No fim de outubro, o conselho marcou a reunião. Isabel passou dias a preparar argumentos, citando encíclicas papais e leis portuguesas sobre liberdade religiosa das instituições. Ana assistia em silêncio, ajudando a mãe com um café, mas sentindo-se traída a cada página virada. Uma tarde, Isabel entrou no quarto da filha com um sorriso cansado. Ana, tu és uma boa menina. Sei que não concordas com tudo, mas a família vem primeiro. Ana assentiu, mas por dentro pensava que talvez a família não fosse o suficiente. Talvez o amor que sentia por Sofia fosse maior do que qualquer tradição. E talvez, um dia, tivesse de escolher. A escolha aproximava-se mais depressa do que imaginava. A reunião do conselho diretivo foi marcada para uma sexta-feira à tarde, na sala nobre da escola. Ana sentou-se na última fila, de cabeça baixa, enquanto Isabel, de tailleur preto e cruz ao pescoço, se sentava à mesa principal ao lado do diretor. Vamos defender a integridade moral da instituição, começou Isabel com voz clara. Permitir símbolos que promovam estilos de vida contrários à doutrina católica é abrir a porta ao relativismo que já tanto dano fez à sociedade. Ana sentiu cada palavra como uma pedra no peito. Os outros membros do conselho assentiam. Ninguém olhava para ela. Sofia estava ausente, por medo de ser reconhecida. Depois da apresentação de Isabel, o diretor abriu a palavra aos presentes. Uma professora mais velha levantou a mão. Eu compreendo a preocupação, mas e se a aluna em causa estiver a sofrer? Isabel respondeu com calma. O sofrimento verdadeiro vem de se afastar de Deus, não de seguir as regras da casa dele. Ana saiu da reunião antes do fim. Caminhou até ao rio e sentou-se no cais, vendo as gaivotas sobrevoarem o Tejo. O telefone vibrou. Era Sofia. Como correu? A minha mãe foi perfeita, respondeu Ana com ironia amarga. Defendeu tudo o que eu sou como se fosse o diabo. As duas combinaram encontrar-se naquela noite no terraço de um amigo que estava fora. Quando se viram, abraçaram-se com força. Não aguento mais esconder, disse Sofia, lágrimas nos olhos. Mas se sairmos, perdemos tudo. Ana beijou-lhe a testa. Talvez tenhamos de perder para ganhar algo verdadeiro. Naquela noite, pela primeira vez, falaram abertamente sobre o futuro. Sonharam com uma vida em que pudessem andar de mãos dadas na Avenida da Liberdade sem medo. Mas o sonho chocava contra a realidade da mãe de Ana, contra a igreja, contra o país que ainda olhava com desconfiança para quem era diferente. No domingo, Ana acompanhou a mãe à missa na sede de Lisboa. O padre falou sobre o amor ao próximo e a importância da família. Isabel segurava a mão da filha com orgulho. Ana sentia-se hipócrita. Depois da missa, no café da esquina, Isabel disse: Sabes, filha, eu também tive dúvidas na tua idade. Mas a fé sempre me guiou. Ana quase contou tudo ali. Quase. Em vez disso, perguntou: e se o amor que sentimos não encaixar nos moldes da igreja? Isabel franziu o sobrolho. Então é porque ainda não entendemos o plano de Deus. Ana calou-se. O abismo entre elas crescia a cada conversa. Na escola, o ambiente piorava. Alguns colegas evitavam Ana. Outros sussurravam lésbica quando ela passava. Sofia recebia olhares idênticos. Uma tarde, o diretor chamou as duas ao gabinete. Recebemos queixas, disse ele. Se continuarem a dar mau exemplo, teremos de tomar medidas mais sérias. Ana e Sofia saíram em silêncio.
No corredor, Ana sussurrou: "Vamos lutar." Sofia apertou-lhe a mão. Juntas. Mas lutar significava enfrentar a mãe. E Ana ainda não sabia como. A tensão em casa tornou-se insuportável. Isabel passava noites a rever documentos, preparando a defesa final do conselho. Ana ouvia o teclado do computador da mãe até tarde e sentia culpa misturada com raiva. Uma noite, não aguentou. Desceu as escadas e encontrou Isabel ainda acordada. "Mãe, o broche que arrancaram era meu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel olhou para a filha como se a visse pela primeira vez. "Ana, o que estás a dizer?" "Estou a dizer que sou quem sou. E que a senhora está a defender quem me quer apagar." Isabel levantou-se devagar. "Vamos falar sobre isto com calma. Amanhã." Mas Ana sabia que o amanhã não traria calma. Traria a tempestade. A conversa que Ana temia chegou no sábado de manhã. Isabel sentou-se à mesa com uma Bíblia aberta e uma expressão que misturava dor e determinação. "Conta-me tudo", pediu ela. Ana contou. Falou de Sofia, do primeiro beijo roubado no Parque Eduardo VII, da sensação de finalmente se sentir inteira. Falou do broche como símbolo, não de rebelião, mas de sobrevivência. Isabel ouviu em silêncio. Quando Ana terminou, a mãe fechou os olhos por longos segundos. "Eu amo-te, Ana. Sempre amarei. Mas isto vai contra tudo o que me ensinaram, contra tudo o que ensinei a ti." Ana sentiu as lágrimas descerem. "E se o amor que sinto por Sofia for o mesmo que Deus quer para mim?" Isabel abanou a cabeça. "Deus quer-nos felizes dentro da ordem que criou. Homem e mulher. Família. Não posso aceitar que a minha filha escolha um caminho que a Igreja condena." A discussão prolongou-se por horas. Isabel citava passagens da Bíblia, falava de gerações de portugueses que se sustentaram na fé. Ana falava de dor, de solidão, de como esconder-se estava a destruir por dentro. Nenhuma das duas cedeu. No fim, Isabel disse: "Vou continuar a representar o conselho. É o meu trabalho. Mas em casa vamos tentar encontrar uma solução." Ana subiu para o quarto sentindo-se mais sozinha do que nunca. Sofia ligou logo a seguir. Ela aceitou? Não. Mas não me expulsou. As duas choraram ao telefone. Na escola, a notícia espalhou-se. Alguém ouvira a conversa no gabinete do diretor. Ana e Sofia foram chamadas novamente. "A situação tornou-se pública", disse Oliveira. "O conselho decidiu suspender-vos por 2 semanas para reflexão." Isabel, presente como advogada, não olhou para a filha. "É para o bem delas", disse ela aos outros membros. Ana sentiu a traição como uma facada. No caminho para casa, no autocarro, Ana e Sofia sentaram-se lado a lado em silêncio. "O que fazemos agora?", perguntou Sofia. "Lutamos", respondeu Ana. "Mesmo que doa." As 2 semanas de suspensão foram um inferno. Em casa, o silêncio era pesado. Isabel cozinhava, Ana comia, nenhuma falava do assunto. Uma noite, Ana encontrou a mãe a rezar na sala com o rosário. "Mãe, eu não escolhi isto para te magoar", disse ela. Isabel abriu os olhos. "Eu sei. Mas escolheste um caminho que me obriga a escolher entre ti e a minha fé." Ana sentiu o coração partir. "E se não houver escolha certa?" Isabel não respondeu. Sofia enfrentava problemas semelhantes em casa. Os pais dela, mais conservadores ainda, ameaçaram mandá-la para uma escola religiosa no interior. As duas começaram a planear um futuro incerto, talvez mudar de escola, talvez sair de casa mais cedo. Mas o medo era maior do que os planos. Uma tarde, no jardim da Gulbenkian, abraçadas debaixo de uma árvore, Sofia disse: "Talvez tenhamos de aceitar que perdemos." Ana apertou-a mais forte. "Não. Vamos ganhar a nós próprias."
A audiência final do conselho aconteceu numa manhã chuvosa de novembro. Ana e Sofia entraram na sala de mãos dadas, pela primeira vez em público. Isabel estava lá, de rosto pálido. O diretor leu a decisão: as duas alunas seriam transferidas para outra instituição se não renunciassem publicamente aos símbolos de ideologia. Isabel, como advogada, apresentou os argumentos finais. A escola tem o direito constitucional de preservar a sua identidade católica. Ana pediu a palavra. Com voz trêmula mas firme, disse: eu respeito a fé da minha mãe e da escola. Mas não posso respeitar uma fé que me obriga a pagar-me para existir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabel olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, não tinha resposta pronta. Depois da audiência, mãe e filha voltaram para casa em silêncio. Em casa, Isabel sentou-se no sofá e chorou. Eu defendia o que acreditava ser certo, disse ela. Mas ver-te ali ver a dor nos teus olhos, não sei mais o que é certo. Ana sentou-se ao lado dela. Eu também não sei, mãe. Só sei que te amo e que amo Sofia. E que não posso escolher entre vocês. Isabel abraçou-a. Talvez não tenhamos de escolher. Talvez tenhamos de aprender a conviver com a diferença. Era o primeiro passo. Não era vitória. Era aceitação dolorosa. Sofia e Ana voltaram à escola no dia seguinte, mas o ambiente mudara. Alguns professores cumprimentavam-nas com respeito novo. Outros continuavam distantes. A mãe de Ana, depois de dias de oração e reflexão, decidiu retirar-se da representação do conselho. Não posso defender algo que magoa a minha filha, disse ela ao diretor. Foi um gesto pequeno, mas para Ana foi enorme. Isabel ainda ia à missa. Ainda rezava o terço. Mas agora olhava para a filha com olhos diferentes. Talvez Deus seja maior do que os nossos medos, murmurou uma noite. Ana sorriu pela primeira vez em semanas. As duas namoradas começaram a sonhar outra vez. Falaram de universidade, de uma vida em que pudessem ser elas sem esconder. Mas sabiam que o caminho seria longo. A sociedade portuguesa mudava, mas devagar. Famílias, escolas, igrejas ainda resistiam. Ana e Sofia aceitavam isso. Aceitavam também que tinham perdido inocência, que tinham magoado pessoas que amavam. Mas ganhavam a si próprias. Uma tarde, no mirador de Santa Luzia, Ana e Sofia viram o pôr do sol sobre o Tejo. Ana tirou do bolso um novo broche arco-íris, pequeno e discreto. Desta vez, uso-o porque quero, não para provar nada. Sofia sorriu e colocou o dela também. Isabel, que as observava de longe, não disse nada. Apenas acenou com a cabeça quando Ana olhou para ela. Os meses seguintes trouxeram uma paz frágil, mas real. Ana terminou o secundário na mesma escola, agora com um regulamento ligeiramente mais flexível graças à pressão discreta de Isabel. Sofia e ela andavam de mãos dadas pelos corredores quando queriam. Alguns alunos ainda comentavam, mas a maioria respeitava. Em casa, Isabel e Ana conversavam mais. Falavam de fé, de amor, de como as duas coisas podiam coexistir mesmo quando pareciam opostas. Eu ainda acredito na igreja, dizia Isabel. Mas aprendi que o amor da minha filha também é sagrado. Ana não pedia mais do que isso. Sofia mudou-se para uma residência universitária no Porto no ano seguinte. Ana foi para Lisboa estudar Direito, ironicamente na mesma faculdade onde a mãe se formara. As duas viam-se aos fins de semana, viajavam até Sintra ou Cascais, sonhavam com um apartamento só delas. Isabel, de vez em quando, enviava mensagens: cuida da minha menina. Era o máximo que conseguia. Ainda ia à missa. Ainda rezava. Mas nunca mais defendeu publicamente posições que excluíam a filha. Ana aprendeu que nenhuma escolha é inteiramente certa. Arrancar o broche tinha sido um erro da escola, mas defender a tradição tinha sido, para Isabel, um ato de amor mal dirigido. Aceitar a identidade da filha tinha custado à mãe noites de insônia e dúvidas profundas.
Ana, por sua vez, tinha perdido a ilusão de que o mundo mudaria depressa. Tinha ganho, no entanto, a responsabilidade de viver a sua verdade sem destruir os outros. Numa tarde de primavera, Ana e Sofia passeavam pela praça do comércio. O sol batia nas arcadas amarelas e o rio brilhava. Ana olhou para a namorada e sentiu uma paz profunda. "Achas que valeu a pena todo o sofrimento?" perguntou. Sofia sorriu. "Valeu. Porque agora somos nós, sem máscaras." Em casa, Isabel preparava o jantar para quando Ana chegasse. Na mesa, ao lado do pão, colocaram um pequeno arco-íris de papel que a filha fizera em criança. Não era aprovação total. Era respeito. Era o começo de algo novo. No final, será que a tradição deve prevalecer sobre a felicidade de um filho, ou o amor verdadeiro deve ser maior do que qualquer doutrina?